Imagine-se estar preso, ferido e, detalhe, injustamente. O sofrimento parece não ter fim, mas de repente a terra treme, as correntes se quebram e a liberdade chega de forma sobrenatural. Essa não é uma história qualquer, é a história de Paulo e Silas, uma noite que mudou vidas para sempre e que ainda ressoa com poder nos dias de hoje. Paulo e Silas estavam em Filipos, onde foram injustamente acusados. Tudo começou quando eles estavam em uma missão para pregar o Evangelho. E Paulo, pelo poder do nome de Jesus, expulsou o espírito de adivinhação da vida de uma jovem. Como essa jovem gerava grande lucro para os seus senhores, quando eles souberam do ocorrido, ficaram furiosos e incitaram a multidão contra Paulo e Silas. Os dois foram arrastados para a praça pública, onde foram espancados e, sem julgamento justo, jogados em uma prisão. A prisão era sombria, uma das piores da cidade. Os servos de Cristo foram acorrentados e seus pés presos ao tronco, feridos e exaustos. Os soldados provavelmente esperavam que o silêncio tomasse conta da cela, mas, para a surpresa de todos, a noite tomou outro rumo. Em vez de lamentações e queixas, Paulo e Silas escolheram louvar a Deus. Mesmo no meio do sofrimento, escolheram glorificar o nome de Deus. Em meio à dor, suas vozes de louvor começaram a ressoar nas paredes de pedra daquela prisão. E foi nesse momento que algo milagroso aconteceu. Um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. A terra tremeu de tal maneira que as portas se abriram e as correntes dos prisioneiros caíram. Era como se a própria natureza estivesse respondendo ao louvor e à fé daqueles homens. Mas era o dono da natureza agindo em favor daqueles homens. O que parecia ser uma calamidade para todos os prisioneiros virou uma oportunidade de liberdade. No entanto, ao contrário do esperado, Paulo e Silas não fugiram. Eles sabiam que a obra de Deus não pararia nesse acontecimento milagroso. O terremoto era apenas parte de um plano bem maior. Eles poderiam ter escapado, mas optaram por permanecer. Isso, por si só, foi um testemunho poderoso de fé. Eles estavam mais preocupados com os propósitos de Deus do que com sua própria liberdade física. O carcereiro, ao perceber que as portas estavam abertas e que os prisioneiros poderiam ter escapado, entrou em pânico. Tomado pelo desespero, ele estava prestes a tirar a própria vida, quando ouviu a voz de Paulo: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Essas palavras não foram apenas um alívio físico para o carcereiro, mas também espiritualmente transformadoras.
O homem que até aquele momento era responsável por vigiar os prisioneiros e talvez até ter visto o sofrimento de Paulo e Silas, agora via o poder de Deus em ação. O carcereiro estava diante de algo sobrenatural. Homens que, em meio à liberdade, decidiram permanecer na prisão. Pessoas que não haviam se vingado, mas demonstrado fé e perdão. O que aconteceu ali não era apenas sobre a libertação física, mas sobre algo muito maior. Uma mudança de coração. O carcereiro, tocado por aquilo que testemunhou, correu até Paulo e Silas e, com o coração contrito, perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele sentiu a necessidade de algo que ele não conseguia compreender por si só: a salvação. A resposta de Paulo e Silas foi simples, mas profunda. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro, que tinha sido apenas um espectador, agora se tornou parte do milagre. O carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O mesmo Deus que esteve com Paulo e Silas naquela prisão está presente hoje e é poderoso para quebrar as correntes que te prendem e dar uma liberdade verdadeira para você. A mensagem daquela noite ressoa até os dias de hoje. Não importa quão profundas sejam as trevas ou quão pesadas sejam as correntes, Jesus é a resposta. A fé em Cristo pode transformar qualquer situação. Coloque sua fé em Jesus Cristo e você encontrará liberdade. Uma liberdade que vai além das circunstâncias. Uma liberdade eterna. Amém? Que Deus te abençoe.